A autenticidade que o Michael Jackson tinha era, na real, um privilégio. O Michael entrou na indústria com apenas 8 anos de idade. O pai treinou ele e os irmãos dele igual o Beto Carreiro, só no chicotado, ó. Tá aí um livro que ele nunca leu. A Motown assinou um contrato e inventou uma presepada de um storytelling pro Jackson's 5, só pra dar um buzz no marketing deles. O grupo não podia compor, não podia produzir, ganhava uma bagatela de 2,8% de royalties, o que não tampava nem um buraco do dente do Marquinhos. Escravidão totalmente. A marca Jackson's 5 ela foi construída pela indústria, não por eles. E funcionou. Foi um fenômeno global na década de 70 e 80. Mas quando Michael Jackson começou a colocar as asinhas dele de fora pra poder querer compor, pra querer produzir, pra querer ser ele mesmo, a Motown não deixou. E aí ele chutou o pau da barraca, cutucou a onça cavara curta, saiu da gravadora e assinou com a Epic pra começar a ter a liberdade criativa e expressiva que ele sempre quis ter. E o resto aí você já conhece. Os 3 maiores álbuns pop da história. E isso daí não foi coincidência. É o que acontece quando o profissional assume o controle criativo da própria marca pessoal, ou seja, da própria carreira. E é aqui que entra a refutação que eu recebo toda vez que eu mostro o sucesso de um profissional vindo depois da fidelidade à própria essência, ou seja, depois ele ser autêntico. Mas Rafa, isso é fácil fazer para quem já tem carreira consolidada. Quem ainda está em ascensão precisa performar demais, precisa agradar. Eu entendo de onde vem esse pensamento e, de fato, depois que o Michael mesmo virou alguém na fila do pão, que ele pode ser ele mesmo e entrar pra história. Vou ser hipócrita aqui não. Não vou esconder fatos. Mas o que eu ressalto aqui sempre é que é óbvio que na sua vida você vai precisar fazer trem que você não quer fazer. Ninguém aqui tá na Disney, não. Ainda mais artista. A raça mais valorizada do Brasil. A questão nunca é esperar pra poder ser você na hora certa. É saber o que é negociável, limite pra você, e o que não é. Pra você poder atingir o que você quer atingir. Você vai ter que dar o sangue mesmo, ainda mais no início, muitas vezes pra você chegar onde você quer chegar. Só que você tem que saber o que você tá disposto a passar pra chegar nisso ou não. O Michael, infelizmente, que Deus o tenha, pagou o preço por isso. Ele era uma criança. Ele sofreu, ele lutou, ele foi barrado, mas ele não desistiu do propósito que ele tinha, passando por essas concessões de carreira. E quando ele finalmente teve esse espaço, teve essa oportunidade, ele não pensou uma vez. E outra coisa, a trajetória do Michael Jackson é do Michael Jackson. Você quer ter um pai igual ele teve? Acho que não. Você fica comparando seu bastidor com o palco dos outros. Mas comparar o seu bastidor com o bastidor dos outros, você não quer. Cada um vai ter a sua própria trajetória ao correr atrás do que quer. Olha aí outro exemplo que fez a mesmíssima coisa, porém com uma trajetória de carreira diferente. Lineker. Ela começou em 2015, gravando 3 músicas em Araraquara, com R$150. Sem gravadora, sem indústria moldando ela, nada. Usou o que queria usar, foi o que ela quis ser desde o primeiro trabalho. Ela, diferente do Michael Jackson, teve o privilégio de ser ela mesma desde a primeira vez, desde o primeiro dia. Mas não quer dizer que ela não teve a cruz dela pra carregar, não. Ela teve as concessões de carreira dela, como entrevistas que drenavam a alma dela e que ela tinha que fazer. Programa de TV que ela tinha que estar, que não era do universo dela, do agrado dela. Mas o núcleo ali, o propósito que ela tinha, nunca foi tocado, nunca foi mudado. E sabe o que ela disse esses dias? Pela primeira vez, sinto o meu trabalho em primeiro plano. O que quer dizer que ela já chegou nesse ponto que ela não precisa mais passar por essas concessões de carreira. Grammy Latino, indicada em 7 categorias, turnê com ingresso esgotado. O mesmo destino do Michael, a liberdade. Só que por um caminho completamente diferente. Eu mesmo falei no Story esses dias sobre eu ter dado consultoria de brand pessoal no ano passado para quem ainda não tinha brand construído. Um trem que drenou 100% da minha energia, consumiu a minha criatividade pro meu trabalho, pros meus projetos. Só que eu fiz isso pra hoje eu estar aqui com um método de brand pessoal validado, podendo vender ele da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir e dormindo também, graças a Deus. Levando esse conhecimento aqui pra quem quiser, sem eu precisar trabalhar mais por isso. Esse foi o preço que eu paguei, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Eu já tive que suportar cliente que eu não queria trabalhar de jeito nenhum, pra hoje eu poder escolher com que marca que eu quero trabalhar. E pra isso, eu sempre precisei lembrar o que eu queria, o que eu não queria, o que eu amava, o que eu odiava, quem eu sou, o que funciona pra mim e o que não funciona. Pra mim, isso daqui que eu tô fazendo agora é o que eu sempre quis fazer. Entregar liberdade real, entregar um alívio pra profissionais incríveis assim como eu, que vivem sufocados aí pela cobrança, pela comparação, pelas regras cagadas dos outros, pela pressão do mercado. Exatamente para esse pessoal sair dessa posição e se encontrar e começar a entregar o propósito deles com o trabalho deles para outras pessoas, assim como eu tô fazendo com o meu. É quase como uma bola de neve mesmo. Por isso que esse perfil aqui para mim é muito além de ensinar marketing. É e sempre foi o nosso propósito.